Que o Espírito Santo fale com você nesta noite, fale comigo, ministre nossas vidas. Muitos irmãos têm sido picados pelo mosquito da dengue, né? Têm enfrentado problemas. E lá na minha casa, só eu estou de pé até aqui. Tem um anjo muito forte que anda comigo. Graças a Deus, quantos acreditam que tem um anjo que anda contigo e que te livra de males? Nós temos o nome de Deus, a presença de Deus, nós temos a palavra, o Filho, e nós temos o consolo e o poder do Espírito Santo. E além de tudo isso, Deus ainda coloca anjos para nos guardar e nos livrar. Então, que você continue debaixo de proteção e o Senhor seja teu refúgio, a tua entrada e a tua saída. Amém? Hoje, dia de Santa Ceia, quero falar um pouco a respeito de santidade. E para falar de santidade, eu gostaria de rever algumas coisas com os irmãos, para que você possa ter uma consciência da sua responsabilidade em ser santo. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro 1,15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Então, para a gente entender a santidade, eu quero começar bem do início, né? Fazendo uma pergunta: como os homens se organizam na terra em relação à vida social em termos geográficos? Como os homens se organizam na terra socialmente, se tratando de termos geográficos? Se organizam em continentes. Dentro dos continentes nós temos países, dentro dos países estados, dentro dos estados cidades, dentro das cidades municípios, e assim nós nos organizamos. E a outra pergunta que eu faço é: e qual é a raiz dessa organização? Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz, pode ir, a RC, é mais parecido, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus prepara um jardim, cria o homem e coloca entre ele dentro deste lugar, um lugar de segurança, de sustento e de relacionamento com ele. Você sabe que o homem peca e ele então é expulso do jardim. E fora do jardim, esse lugar de relacionamento com Deus, o homem havia quebrado esse relacionamento por causa do pecado. Então agora, fora do jardim, ele passa a ter uma vida de dores, come o pão do suor do seu rosto, e agora está com a sua relação quebrada com o seu Criador. E logo depois desses dias, Adão e Eva geram
dois filhos, Abel e Caim. E numa entrega de ofertas, você sabe que por inveja, Caim mata o seu irmão. E quando ele mata o seu irmão, ele então foge da presença de Deus. E olha como a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 4, versículo 16. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Então nós temos ali uma família agora com sua relação quebrada com Deus. E nós vemos um problema familiar, onde um irmão mata o outro. E Deus havia aconselhado Caim que ele não precisava fazer aquilo, que se ele fizesse a coisa certa, ele seria aceito pelo Senhor. Porque tudo começa quando Deus não aceita a sua oferta. E não aceitou a sua oferta porque a oferta que Caim ofereceu não era suas primícias, não colocava Deus em primeiro lugar. Deus não estava tendo o valor que ele tem na sua oferta. Então, por ter sido rejeitado, então ele agora vai e rejeita também o seu irmão que havia feito uma oferta que agradara a Deus. E Deus fala para Caim: Caim, se você fizer a coisa certa, porque ele havia feito a coisa errada, Deus diz: você será aceito. E Caim não escuta Deus, planeja no seu coração matar o seu irmão e o mata. E quando Caim o mata, então ele foge do Senhor. E a Bíblia diz que então ele edificou uma cidade. Então a criação das cidades começou com Caim. Caim foi o primeiro homem que construiu uma cidade. Então você perceba que o início desta organização de cidade, estado, países, tem um fruto de uma independência de Deus. O homem estava fugindo, e para ter uma vida independente, ele agora constrói uma cidade, um lugar onde ele possa se sentir livre, seguro, dono de si. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 31, Jesus diz que um dia as nações serão julgadas, porque as nações surgiram do fruto de um pecado. Foi nessa motivação que Caim criou a primeira cidade do mundo. Então a primeira cidade é resultado de uma inveja, de um homicídio, é resultado de uma rebeldia, de uma independência de Deus. O homem fugia de Deus. Então ele começou a construir uma cidade, para que ele fosse dono da sua própria vida e não dependesse de Deus. Então quando você olha hoje para as nações da terra, todas elas são independentes, querem ser independentes. Por isso elas têm os seus exércitos, têm suas leis próprias. Por isso que elas têm territórios demarcados. Porque são independentes, porque querem ser soberanas. Então as nações da terra têm
essa raiz na sua existência, uma raiz de pecado. Então diz assim, 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Para quê? Para julgar. E todas as nações, próximo, 32, serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então aqui começa o julgamento das nações. As nações que teve o seu início lá em Caim, fruto de pecado, de uma independência do Deus Altíssimo, fruto de uma rebeldia, fruto de inveja, fruto de homicídio. Então o mundo se desenvolveu com essa raiz de pecado, e você sabe que chegou um tempo que a terra estava tão cheia de pecado, que Deus quis formatar a máquina e resolve exterminar a humanidade. Mas no meio de tantos homens ímpios, de tanto pecado, a Bíblia diz que existia um homem justo, que era Noé. Então Deus resolve salvar Noé e sua família, envia o dilúvio, e a humanidade é exterminada, e Deus começa tudo outra vez a partir de Noé, da sua família. Então a vida começa a desenvolver novamente. Mas a raiz de pecado, irmão, sempre está na natureza humana. Porque quando o pecado entrou no homem, passou a fazer parte da sua natureza. Então a Bíblia diz que depois que Noé começou a povoar a terra, existiu um homem da sua geração por nome de Nimrod. E esse indivíduo então tem o mesmo projeto de Caim, de construir cidades. Gênesis 10, 8. Diz: e Cuxi gerou Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Caldé, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. Então você veja que Nimrod teve o mesmo projeto de Caim, de construir cidades. E a primeira cidade que ele edifica é Babel. E você sabe que nessa cidade de Babel, eles resolvem construir uma torre, que está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 2. Gênesis 11, 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então Nimrod começa a construir cidades novamente. E a primeira foi Babel. E em Babel ele resolve construir essa torre. Com qual intenção? De que eles tivessem um nome, uma glória, que pudesse expressar para todos os habitantes quão eles eram gloriosos. Então a cidade tem esta raiz de pecado.
pecado, de orgulho, de querer ter um nome, de grandeza, de ter influência, pelo poder que se tem. Então, quando eles constroem essa cidade, a gente percebe que vai na contramão de tudo aquilo que Deus falou no início. Porque o objetivo desta cidade, como eles mesmos dizem, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o objetivo era de ter um nome, de ter uma glória, e de não serem espalhados pela terra. Quando Deus fez o homem lá no jardim, existia uma ordem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Quando Deus diz: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então o plano inicial de Deus de criar o homem era de que ele se multiplicasse e enchesse a terra. Então tem quem diga, irmãos, que o jardim do Éden não era um lugar físico, mas um lugar espiritual, um lugar sobrenatural. Até porque se Deus fez o homem para viver no jardim, como ele diria: multiplicai-vos e enchei a terra? Não tem como eles encherem a terra se fosse para ficar dentro do jardim. Então muitos teólogos defendem essa questão. Até porque até hoje, nunca foi encontrado esse lugar desse jardim no mapa mundial. Então tudo leva a crer que era um lugar espiritual, onde o homem habitava. Então Deus deu a ordem: crescer e multiplicar e encher a terra. Então, na natureza pecaminosa do homem, ele constrói uma cidade, porque ele quer glória, ele quer independência, e ele diz: não vamos espalhar, vamos nos ajuntar e ficar aqui. Então Deus vem e desce, confunde a língua desse povo, e a Bíblia claramente diz para que eles pudessem se espalhar. Então essa Babel se desenvolve e se transforma em Babilônia. E você sabe pela história que Babilônia foi um império muito forte, que teve muita influência na terra. Uma nação de muitos reis maus. Inclusive no ano 597 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia invade Jerusalém, queima e destrói o templo construído por Salomão, e escravizou todos os judeus daquela cidade, derrubou os seus muros, queimou tudo e levou o seu povo cativo. E o povo ficou cativo por 70 anos. Então começou com uma cidade de Babel, onde os homens construíram uma torre para o seu próprio nome, que se transformou em Babilônia. E quando a gente olha para o livro de Apocalipse, ali ainda está Babel, ali ainda está Babilônia. Apocalipse 17, 1. Diz: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre as águas. Texto, essa prostituta é a grande Babilônia. Lá no versículo 15, diz assim: e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. Então nós temos aqui a grande Babilônia, chamada de grande prostituta,
que está assentada sobre as águas, e essas águas são as nações da terra. Essas nações que tiveram o início lá em Caim. Voltando para o versículo 5, Apocalipse 17, 5, diz assim: e na sua testa estava escrito o nome dessa prostituta da grande Babilônia. Mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, na sua testa está escrito o nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, hoje as nações, numa visão espiritual, não é? É todo esse sistema prostituto, pecaminoso, imoral, impuro. É todo esse sistema, sabe, sujo, que se levanta contra Deus, que anda na contramão do seu Criador. Então, lá em Caim, a gente vê isso no final, o que começou a ser construído. Mas agora, essa grande Babilônia não é mais uma cidade geográfica. Ela agora é uma ideologia de pensamentos. Porque está escrito na sua testa. E quando a Bíblia fala de testa, está falando da mente, dos pensamentos. Então hoje, queridos, a gente vê isso muito claro. O sistema prostituído tentando convencer os homens, todas as nações, do pecado de imoralidade, de impureza sexual, o pecado da mentira, da rebeldia, sabe, contra tudo que se chama Deus. Então, lá em 2 Coríntios, não, Apocalipse 21, 9, Apocalipse 21, 9. Porque agora, nos últimos dias, o que a Bíblia nos apresenta são essas duas mulheres. A existência no mundo espiritual de duas mulheres. E diz aqui: veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus desceu do céu. Então veja bem como que é esse final. Duas mulheres, duas cidades que simbolizam a mesma coisa, Babilônia e Jerusalém. Uma está sentada sobre as águas. Essas águas são as nações da terra, com o seu sistema, com a sua ideologia de pensamentos, trazendo toda sorte de rebeldia, de impureza, de imoralidade. E do outro a gente vê Jerusalém. E essa Jerusalém é o que? A igreja. Porque como nós lemos aqui, versículo 9, 21, 9. E veio nos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa. Quem é essa esposa? A igreja. A esposa, a mulher do Cordeiro. Então ele chama para mostrar a esposa. E quando ele mostra no versículo 10 a esposa, ele diz: e levou-me em espírito a um grande alto monte. Para quê? Para me mostrar a esposa. Então de repente João viu a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então essa cidade é a igreja. Essa cidade que desce do céu são os santos, os eleitos, nós, o povo de Deus.
Então nós vemos essas duas mulheres, uma sentada sobre as águas e a outra sentada sobre a rocha, que é Cristo, a palavra. Então essa igreja que está sentada sobre a rocha, e que também hoje ainda está nas nações da terra, que ainda está diante desse sistema imoral, desse sistema pervertido, precisa se posicionar em santidade. E essa guerra, irmãos, é tudo aqui. Você sabe, o mundo está uma confusão de informações. Quantos falsos profetas nós vemos hoje? E às vezes eu vendo tanta coisa, eu fico triste. Eu digo, imagina Deus assistindo do seu trono tanta gente se perdendo, sendo enganadas por mentiras, sendo convencidas do pecado, Então a meretriz e a cidade da Babilônia é a mesma coisa, e é o sistema que está aí no mundo. A noiva, a esposa do Cordeiro, e a nova Jerusalém que desce do céu, também é a mesma coisa. Então a grande Babilônia, ela não só está tendo uma influência mundial, como isso também vai se tornar mais intenso nos últimos dias. E a Bíblia diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E também diz que os dias serão abreviados. Sabe por que tanta gente vai ser enganada por esse sistema? Quantos crentes que hoje já estão embaraçados com este mundo, que tem pensamentos que não está de acordo com a palavra, que tem atitudes que não está de acordo com a palavra. Então a guerra do sistema, queridos, é para confundir a sua mente, seu entendimento, misturar o profano com o santo, destruir a sua percepção, destruir o seu discernimento, destruir os seus pensamentos. Essa é a guerra do sistema. Essa é a batalha da meretriz, que está assentada sobre as nações da terra. E é assim que ela guerreia hoje. É assim que ela luta para tomar a sua mente e os seus pensamentos. Lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 3, diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então as nações da terra vão beber a ira dessa prostituição, sabe? E vão se enriquecer com isso. Nós já temos notícias que o mercado, bilionário, que tem dado mais dinheiro, é o mercado da imoralidade, é o mercado da pedofilia. Então a Bíblia já diz, eles vão se enriquecer com a abundância de suas delícias, de seus pecados, de sua prostituição. E você sabe que está escrito que a marca da besta será onde? Na testa. Porque na testa, sua mente, é a forma de você pensar, é te convencer de que o pecado não é pecado, é te convencer que em Deus só existe amor e não existe juízo, de que Deus é apenas misericórdia, de que Deus não é um Deus que exorta e não corrige seus filhos.
Então, Provérbios 23, versículo 7, diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Então, como você imagina, assim você é. Então, o que você tem nos seus pensamentos, o que você guarda no seu pensamento, é a forma como você reage. É o que a Bíblia está dizendo. Por isso que a grande meretriz trabalha para ganhar os seus pensamentos, para ganhar a sua intuição, para te convencer. Por isso que Romanos 12 diz, Paulo diz: amados, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação vossa mente. A mente do crente que foi renovada pela mente de Cristo não pode se conformar com este mundo, porque o sistema é prostituto. Então a marca, querido, é na mente e na mão. A mão fala de obras, porque você faz aquilo que você imagina. Quando uma pessoa pensa que para ela não tem mais jeito, o que ela faz? Com suas mãos ela dá cabo da sua vida, na testa e na mão direita. Quando uma pessoa, nos seus pensamentos, ela está convicta de que ela é vitoriosa em Deus, quando ela está cheia de fé, cheia de esperança, e ela crê no Deus que lhe chamou, então ela se levanta e parte para cima, rompe barreiras, vence coisas terríveis e se põe de pé para se levantar contra qualquer situação, qualquer gigante. Então essa é a marca da besta. A grande Babilônia está aí já. É a meretriz que se assenta sobre as águas, sobre as nações da terra, sobre o sistema que governa o mundo. Se uma pessoa pensa, se um homem pensa que é uma mulher, como que ele age? Como uma mulher, se veste como mulher, se pinta como mulher, fala como mulher. Se uma mulher pensa, seus pensamentos, que é um homem, não vem as mãos, ela começa a agir como homem, se vestir como homem, cortar o cabelo como homem, e se relacionar com mulheres como homem. Marca desta, a grande meretriz que está assentada sobre as águas. Onde começou isso? Com Caim. Isso teve o seu início debaixo de pecado, de rebeldia, de independência de Deus. Isso começou quando o homem se levantou contra o próprio Criador e se tornou independente. Então ele passa a construir cidades. E esse início tem o seu reflexo no final, onde a grande Babilônia ainda está se manifestando e vai se manifestar até os últimos dias. E assim, amados, como Deus é trino, o diabo também é trino. Então o diabo, ele anda, sabe, na sombra do seu Criador. Quem criou o diabo foi Deus. O diabo não era diabo, mudou o seu coração, não mudou a sua identidade. Filipenses capítulo 4, versículo 8, existe um clamor de Paulo aos irmãos dessa igreja. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
Porque a guerra está onde? Na mente. Que simbolicamente a gente chama de coração, né? É o que você tem no coração, no coração. Então Paulo diz: transforme seus pensamentos, para que você não se envolva com as nações da terra, com o sistema. Pense naquilo que é justo, naquilo que é honesto, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Pense nas coisas que têm virtude. E você sabe que quando Jesus veio, ele veio já acusando, denunciando esse sistema. Lá no tempo da lei, antes de Cristo, a lei dizia: não matarás. E quem matasse era punido. Quem transformasse o homicídio em fato, então existia uma punição. Mas quando Jesus veio, Mateus capítulo 5, versículo 21, Jesus diz: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então você veja que aqui o que é condenável é a atitude, o ato. Próximo. Eu, porém, vos digo, eu mudo essa lei. Eu estou estendendo para vocês uma visão espiritual, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer um que odiar o seu irmão, se tem uma raiva, uma cólera contra o seu irmão, você já é réu de juízo. Porque ninguém mata uma pessoa se antes não tiver uma ira contra aquela pessoa. Sim ou não? E Jesus está ensinando que o sentimento, o pensamento, já é réu de juízo. Já é pecado. Não apenas o fato, mas o pensar já é pecado. Ele diz: e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então Jesus está dizendo: os antigos falavam isso, mas eu estou aqui alargando a visão de vocês. Lá em Mateus, no versículo 27, e ainda no capítulo 5, Jesus continua dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus está dizendo: o pecado começa já no pensamento. Você não precisa cometer o ato. O fato de desejar, de pensar e adulterar, você já pecou. Então o sistema, queridos, sabe disso. Satanás, o falso profeta e o dragão sabem disso. Então você não precisa cometer, você só precisa desejar. Você só precisa se conformar com o sistema. Porque quando o seu pensamento se torna contrário àquilo que a palavra diz, você já é réu de juízo. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então só existe um caminho para nós termos comunhão com Deus: é a santidade. Por isso que o sistema é tão cruel, é tão pervertido, e se torna cada dia mais agressivo, porque a serpente sabe que sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós temos aqui Jesus deixando claro: nós não seremos julgados, não é, por aquilo que realizamos em obras. Nós seremos recompensados pelas boas obras. Mas as obras por si só não diz que você é filho de Deus, não diz que você é conhecido de Deus. Porque não adianta apenas você conhecer a Deus. Você diz: eu conheço a Deus, pastor, eu conheço a Bíblia. A pergunta é: Deus te conhece? Porque aqui no dia, se você disser: eu te conheço, Jesus, eu frequentei a igreja, fui pastor, fui obreiro, eu estava em tal equipe, eu te conheço. Jesus diz: eu não te conheço. E muitos vão dizer: mas eu profetizei, não é? Eu curei no teu nome. Olha só, queridos, então obras, nunca julgue uma igreja pelas obras apenas. Julgue uma igreja pelo caráter, pela sua identidade. Porque é possível haver curas, é possível haver profecias, inclusive até maravilhas, e mesmo assim esta igreja ser parte das nações e está envolvida com a grande meretriz. Então o compromisso de Deus conosco é sobre a santidade. Se você é santo, então você verá o Senhor, você terá relacionamento com Ele. Se não tem santidade, Ele não te conhece, Ele não tem comunhão contigo. E você pode ter muitas obras, mas não terá parte com o Senhor. É isso que está escrito. Agora, é impossível você ser santo, é impossível você ter relação com Deus e você não ter obras. Você entende? As obras não diz quem você é o seu caráter, sabe, é a sua justiça, é o seu coração, é a forma de andar, é o seu testemunho que diz quem você é em Deus. Ora, se você dá um bom testemunho, se você carrega o nome do Senhor sobre si, se você abraçou essa fé, se você vive em santidade, isso gera frutos. Amém. Êxodo capítulo 7, versículo 10. Vou encerrar com esta reflexão. Vou pegar esse texto aqui de Êxodo, capítulo 7, a partir do versículo 10. Quando Deus escolheu Moisés para libertar o povo hebreu, então Deus diz para Moisés: leva o teu cajado, eu farei muitas maravilhas. Então diz aqui: então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Versículo 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Então Moisés transforma a sua vara em serpente. Faraó chama os seus encantadores, e os seus encantadores, os seus mágicos, fazem a mesma coisa. Não, querido, um homem de Deus pode operar milagres, e aquele que não é de Deus também pode operar milagres. Você sabia que o diabo opera milagres? Ou você nunca ouviu falar que alguém foi num terreiro de macumba e foi abençoado? Eu já fui abençoado pelo demônio, irmãos.
criança, o irmão meu me levava no terreiro de macumba, lá no Gama. E tinha um demônio por nome de Mariazinha, e eu, aquele ano, estava assim, faltei muitas aulas, e não tinha nenhuma condição de passar de ano. E eu fiz uma oferta com esse demônio, Mariazinha, de ofertar uma calcinha de criança em tal lugar, né, se eu passasse de ano. E eu passei de ano e fui lá e fiz a oferenda. O diabo me abençoou. O diabo abençoou, o diabo opera milagres. Eu já tomei um tombo na escola. Eu era assim, aqueles meninos bem quietinhos, né? Então, na hora do recreio, todo mundo saiu e eu fiquei na sala, pulando de uma carteira para outra, assim, né? E ela balançava e eu me equilibrava. E pulava de novo a outra, balançava e eu me equilibrava. Mas teve uma, meu querido, que eu bati na ponta. E ela virou e bateu aqui no meu, aqui. E eu quase desmaiei. Muito sangue, cortou tudo aqui dentro. E nasceu uma bola dura de carne. Meu rosto muito grande, e eu tinha que fazer uma cirurgia. E minha mãe, muito católica, e também outras coisas, ela tinha livros de São Cipriano, sabe, meio que mexia com feitiçaria. Então ela começou a me levar numa senhora que fazia umas rezas com uns galinhos lá de, nem sei o nome daquilo mais, Arruda, né? Isso, e deixa eu falar, não é que o caroço sumiu? Até hoje eu tenho um pedacinho de carne aqui dentro desse caroço. Sumiu, querido. Deus faz, o diabo também faz. Deus mandou Moisés libertar. O que Moisés fazia, os magos também faziam. 7:19, Êxodo 7:19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Próximo. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Próximo. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Próximo. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu. Então Moisés transformou as águas dos rios em sangue, e os magos de Faraó também fizeram a mesma coisa. Então não se encante com os milagres, não se encante com as maravilhas, que diz quem você é, o seu caráter, são suas ações, suas atitudes, é o seu testemunho, é o que você é no seu interior. Êxodo capítulo 8, versículo 5, só mais um aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara com tua vara sobre as correntes e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Sabe, você está vendo, igrejas verdadeiras falam do amor, igrejas falsas também falam do amor. Igrejas verdadeiras falam dos milagres de Deus, igrejas falsas também falam dos milagres de Deus. São tão parecidas, querido.
Teve um irmão que disse assim: pastor, eu vi o culto daquelas igrejas de homossexuais. É igual o nosso culto. Falei, misericórdia. Isola. É igual. É muito parecido, querido. Moisés faz. Os magos também fazem. Mas deixa eu te dizer, chega um momento que Deus na sua vida prevalece. Você aqui a partir do versículo 16, Êxodo 8:16, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha feito. Então existe um momento que vai começar a haver uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E sabe o que vai nos diferenciar? É a santidade, é o nosso testemunho, é a nossa linguagem, é a nossa fé. É a nossa fé. Não existem coisas que até homens de Deus fazem que não tem aprovação de Deus. Você sabe que Moisés, uma vez, Deus mandou Moisés falar à rocha que saísse água. E Moisés, um homem de Deus, chegou lá e bateu. Sabe, irmãos, e por mais que fosse homem de Deus, o Senhor não deixou de corrigir a Moisés. Era homem santo, manso, mas não obedeceu, não seguiu a ordem do Senhor. Não entrou na terra por causa desse pecado. Deus corrige. Deus corrige. Sabe, tem coisas. Existem pessoas que brincam com Deus, que brincam com a vida de santidade. E de repente, no momento, no ano em que ele está brincando, nada acontece, tudo continua do mesmo jeito. Ora, se Moisés faz e os magos também fazem, está tudo certo. Foi assim com Sansão, não é? Sansão descia o Espírito de Deus. Ele era usado por Deus contra milhares de homens, contra o exército dos filisteus. E de repente Sansão começou a fazer parte das nações da terra. Começou, sabe, a se envolver com o sistema. E começou a se prostituir com uma mulher filisteia. E não tinha problema, porque ele se prostituía, e mesmo se prostituindo, ele ainda era usado por Deus. Quantos crentes que caem nesse engano? Ele começa a pecar, se envolver com pornografia, e nada mudou na vida dele, as coisas continuam dando certo. As coisas continuaram, querido, do mesmo jeito com Moisés, por 40 anos andando no deserto. A correção veio no final, quando ele se encontrou de frente, diante da terra prometida. Deus disse: você não vai entrar. Não vai entrar. Sansão brincava com o pecado e com o Espírito Santo. Mas assim como foi com os magos, chega um momento que os magos não conseguem fazer, e diz: isso é o dedo de Deus. Chegou um momento que Sansão cai na mão da meretriz,
e tem a sua unção retirada, seus olhos furados, e perdeu a sua promessa, perdeu o seu destino. Sabe, então isso é muito comum. O sistema trabalha para confundir a sua mente. Hoje, o projeto de Caim continua sobre a terra e permanecerá até o fim, de convencer você de não obedecer a Deus. E você pode se misturar com o pecado, porque você é capaz de construir cidades. Sabe, você é capaz de trabalhar, de ter um salário, de ter segurança, de ter plano de saúde, de ter uma casa boa, de ter uma estrutura de vida bacana. Você pode construir cidades e até torres. Mas um dia vamos ter que prestar contas. Estaremos diante do Cordeiro. E quando Ele olhar para você e dizer: eu não te conheço, não sei quem você é, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E se você não conhece a voz do seu pastor, é porque você não é ovelha do seu rebanho. 1 Tessalonicenses 4:3, por favor. Parte do 3. Diz: porque esta é a vontade de Deus. Esta é o quê? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. A vontade de Deus é a sua santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da consciência, como os gentios, como as nações, como as águas, que estão debaixo da influência da meretriz, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então a vontade de Deus é a nossa santificação. O nosso chamado é para a santificação, não para a imundícia. Versículo 8: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, quando você não vive uma vida de santidade, você não está desprezando o homem, você não está desprezando o seu pai e sua mãe, você não está desprezando o seu cônjuge, você está desprezando a Deus. Tem homens que pecam e acham que estão apenas ferindo a sua esposa, mas se a esposa não sabe, não vê, está tudo certo. Você não despreza homens, você despreza a Deus. Você despreza o Espírito Santo que foi dado por Deus. Isso é muito sério, querido. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Diz: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificação e idôneo para o uso do Senhor. 2 Timóteo 2:21. 2:21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra. Quem é vaso de honra? Aqueles que se purificam de todo pecado, de toda impureza, de toda maledicência, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Olha só, queridos, você se santifica para ser usado por Deus. Deus não usa aquele que não vive em santidade. Pode
Pode ser até uma igreja de Instagram, onde você vê pessoas levantando as mãos, onde você vê até curas, onde você vê milagres. Mas não se engane com isso. O diabo opera milagres. Os magos de Faraó fazem o mesmo que Moisés faz. A macumba faz milagres, o espiritismo faz milagres. Não são os milagres que diz quem você é. É uma vida de santidade. Ser vaso de honra em santificação para uso do Senhor. Quando não temos uma vida de santidade, somos usados, mas não pelo Senhor. É usado pela meretriz. Porque tudo que a meretriz quer é ganhar o seu pensamento. Quer ganhar, para que você não tenha discernimento. Irmãos, quando a palavra de Deus diz que, Davi nos diz isso, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É porque quando você vive uma vida de santidade, é claro o caminho. Os seus pés têm uma direção correta. Amém. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é o Espírito Santo. Nós somos a igreja, a esposa do Cordeiro, que precisa ser santa, que tem que estar sentada sobre a rocha, não debaixo da grande prostituta, a Babilônia. Agora eu te pergunto, o que a igreja é para cada um dos atributos de Deus? A Bíblia diz que para o Pai, a igreja é sua família. Efésios capítulo 2, versículo 19. Diz assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Repita comigo: para o Pai, eu como igreja sou família. E para o Filho, o que você é? Esposa. Capítulo 5, versículo 25 de Efésios. Assim que já vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, como Cristo amou a sua noiva, a sua esposa, de forma tão intensa que a si mesmo se entregou por ela. E para o Espírito Santo, o que nós como igreja somos? Casa de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 22. Diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, para o Pai, seja santo, como santo você é família. Para o Filho, como santo, você é esposa. Para o Espírito Santo, como santo, você é morada. Amém. Habitação. Vou ficar de pé, queridos. E aqueles que são noiva, que são a cidade do Deus vivo, a Jerusalém, você está sendo construído por Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 10 diz isso. Pode ir. Diz assim, olha: porque esperava a cidade que tem fundamentos. A igreja precisa ter fundamentos. Fundamentos em Deus. Fundamentos no seu caráter. Fundamentos na sua identidade. Fundamentos na sua maneira de andar. Fundamentos na sua crença.
fundamentos do seu amor, na bondade, na misericórdia, fundamentos da palavra, porque esperava a cidade que tem fundamentos. Então, o que indica que você é Jerusalém são os fundamentos que você carrega, que você tem em você, na qual o artífice e construtor é Deus. Então, quem constrói a igreja, quem edifica a igreja é Deus, com os fundamentos da sua palavra. Então, queridos, olha, dê graças a Deus por você ter essa palavra. A própria palavra está sendo confundida, sabe? Está sendo repassada de forma confusa, para que os homens não tenham clareza dos seus fundamentos em Deus. Quem conhece a cabeça não se ofende com o corpo, que é a igreja. Cuidado quando você anda ofendido com o corpo, com a igreja. Isso prova que você não conhece a cabeça. E quem se ofende com a igreja é porque não conhece a cabeça da igreja, que é Cristo. Então nós andamos como igreja, tendo convicção de quem é aquele que está sobre nós, andando em amor, em sinceridade, em fidelidade, em santificação, glorificando o nome de Jesus, pela força do nosso testemunho em Cristo Jesus. Aleluia. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós o caminho para Ele. Onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos
disse da grande meretriz. Você é livre da influência do sistema. Cante mais forte, diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus.